Liam é incrível por si só, mas ele tem subordinados incríveis. Sejam pessoas extremamente poderosas, pessoas extremamente competentes, ou que são muito leais e fariam qualquer coisa por ele, qualquer coisa mesmo. Liam atraiu um monte de pessoas para o seu lado enquanto governava Banfield, e hoje eu vou te contar sobre os principais subordinados de Liam, seus executivos, aqueles que realmente são importantes. Eu sou o Diogo, dono do canal Grande Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, porque você tá perdendo tempo, irmão. Simples assim. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma chancezinha sequer. Então se inscreve aí e entre para a nossa família. E vamos começar com a Mag, certo? Como sabemos, a Mag foi uma das primeiras subordinadas de Liam e é a pessoa mais importante desse mundo pra ele. E mesmo que ela seja uma androide, ela é melhor do que muitas pessoas. A Mag, além de ajudar Liam a administrar e recuperar seu território, porque literalmente foram os dois juntos, principalmente ela que tirou esse território da lama e tornou ele o sucesso que ele é hoje, podemos dizer que graças a ela que ele chegou até onde ele está. A Mag é a fundação da casa Banfield. E para Liam, ela é seu braço direito. Não existe Liam sem a Mag. Ela é basicamente o mundo dele. Se alguma coisa acontece com a Mag, o Liam ia entrar em colapso. Ele ia enlouquecer basicamente. Liam ama a Mag de todas as formas possíveis e leva suas opiniões muito a sério. Tanto que ela é dita por ser a única pessoa que pode realmente controlar Liam, colocar ele no lugar certo. Quando ele começa a exagerar muito e fazer merda, ela é quem tá ali pra colocar ele na linha. E além disso, a Mag também ama muito Liam. E sim, uma androide tem sentimentos. Hoje em dia, mesmo sendo uma androide, a Mag é basicamente uma pessoa normal, já que sua inteligência artificial é tão avançada que ela consegue sentir emoções humanas como qualquer outra pessoa sente. O próprio mundo reconheceu ela como se fosse uma pessoa, mesmo ela sendo um androide. Os dois são uma dupla inseparável, e ela definitivamente é a subordinada mais importante que o Liam possui e a que mais ajuda ele, inclusive. Em seguida, vamos falar de Klaus, o braço esquerdo de Liam, já que a Mag é o direito. Klaus é atualmente o cavaleiro comandante da casa Banfield, e claro, é alguém muito respeitado pelos soldados e pelo próprio Liam. E, inclusive é engraçado porque Klaus era alguém que não era muito valorizado em seu antigo trabalho. Ele sempre foi muito explorado, outras pessoas tomavam crédito por suas ações e os caramba quatro. Tudo o que ele queria era ver uma vida mais fácil e normal, uma vida mais tranquila, mas ainda assim o trabalho era uma merda. Então quando surgiu o recrutamento para o exército de Liam, ele foi na esperança de conseguir um trabalho melhor, ou pelo menos mesmo que trabalhasse tanto quanto antes que pagasse mais, afinal isso é o mínimo. E de fato ele conseguiu, ele entrou para o exército. E aqui novamente ele não se importava muito em outras pessoas pegarem seus créditos e tudo mais, ele só quer viver de forma tranquila, sem tantas responsabilidades. Mas a administração do Liam encontrou ele, e ao analisar o perfil dele, eles viram que ele é alguém confiável, ele é alguém trabalhador, ele faz as coisas do jeito que tem que ser feitas, ele se esforça, não é que nem os outros que fazem qualquer coisa. E assim, ele começou a receber mais responsabilidades, mesmo que ele não quisesse elas. E ele foi trabalhando e fazendo o que era mandado, até que ele se tornou uma figura proeminente no território. As pessoas conheciam ele e confiavam nele, mesmo que ele não fosse um mestre de nada, o seu nome era confiável bastante. Liam colocou seus olhos nele e começou a dar responsabilidades para ele, tanto que a guarda real e de elite do Liam confiam mais nele do que na Marie ou na tia. E a guarda real e as tropas de elite do Liam não confiam em ninguém além do Liam, eles só escutam Liam, mas eles chegaram a escutar o Klaus. E embora ele não tenha a força que a Marie ou a tia possuem, ele também não é fraco, tanto que nós vimos ele derrotando o antigo cavaleiro comandante da casa Banfield, que não era fraco, era bem habilidoso, porque o Klaus, ele pode não ser tão forte, mas ele é forte. E embora ele não seja a pessoa mais capaz do território, definitivamente ele é um dos mais confiáveis, e não é à toa que o Liam passou a confiar nele. Agora vamos falar do mercador pessoal de Liam e de Banfield. Eu não lembro o nome dele, mas como o Liam sempre chama ele de Eshigoya, eu vou chamar ele de Eshigoya também. Normalmente ele seria um personagem bem esquecível, mas surpreendentemente ele é um súdito leal do Liam. Não apenas ele tem ajudado muito a casa Banfield com suas negociações, desde que o Liam assumiu o controle da casa, desde que ele virou o novo chefe, mas principalmente ele acreditou no Liam. Mesmo quando surgiram oportunidades dele ganhar mais dinheiro saindo de lá, ou dele trair Liam para ganhar mais dinheiro, ele nunca fez isso, ele continuou na casa Banfield e continuou com Liam. Ele realmente confia em Liam e quer ajudar o território Banfield, além de, claro, ser leal aos seus princípios e ao seu mestre. Tanto que, graças a isso, ele foi crescendo junto com a casa Banfield, e
agora ele é o comerciante pessoal deles. Mesmo que Liam faça negócios com outras corporações, que são 100 vezes maior que o Eshigoi, ele ainda é o comerciante principal da casa Banfield, porque o Liam gosta dele, porque o Liam vê o quão confiável e leal o Eshigoi é. E não temos dúvida de que ele ajudou muito, tanto Liam quanto Banfield como um todo. Então chegamos em Marie, uma das ex-cavaleiras mais poderosas de Banfield. Marie entrou para a casa Banfield depois que o Liam salvou ela de ficar petrificada, porque ela passou 2000 anos petrificada quando o antigo imperador petrificou ela como uma punição, digamos assim. Punição entre aspas, porque ela não foi punida por ele. Ele era o imperador maluco que prendeu ela porque ela estava do outro lado da cerca. Por causa disso, ela é extremamente leal a ele e o vê como um ser supremo, basicamente. Tudo nesse mundo existe para o Liam e apenas pelo Liam. O universo para ela gira em torno dele. Marie é uma cavaleira de elite altamente treinada, sendo extremamente competente e muito poderosa, mas o que mais se destaca são suas habilidades. Por ser originalmente de 2000 anos atrás, em vez de usar robôs tecnológicos como muita gente usa hoje em dia, ela, assim como Liam, usa robôs manuais, que permitem um melhor controle e por consequência mais habilidade, o que faz dela ser alguém extremamente habilidosa, quase tão habilidosa quanto Liam quando o assunto é controle de robôs. E isso, é claro, faz ela ser muito mais forte que outros cavaleiros. Mas mesmo que Marie seja muito competente e tenha tudo para ser uma peça-chave do território, ela é obcecada pelo Liam e assim causou muitos problemas para ele ao decorrer da história, o que fez ele tirar dela o título de cavaleira e a rebaixar para uma empregada doméstica. Provavelmente no futuro ela vai voltar para o seu antigo posto, mas agora até o momento ela ainda está sob punição e ainda é uma empregada. Agora vamos falar de Brian, o mordomo de Liam. Brian foi um dos primeiros, se não o primeiro subordinado que o Liam já teve, afinal ele está ao lado de Liam mesmo antes ele ter a Maggie. E embora Brian muitas vezes tenha se desentendido com a Maggie e com Liam, já que a forma como eles governam e fazem as coisas muitas vezes vão contra as tradições do Império ou como as coisas são feitas no Império, ele ainda é extremamente leal e devoto ao Liam. Seu maior orgulho e alegria é ver o Liam prosperando e conquistando coisas, e ele segue o Liam fielmente, mesmo quando ele não quer fazer alguma coisa que o Liam manda, ele faz a coisa mesmo assim, porque ele é leal. Não é à toa que na ausência de Liam, Brian foi uma peça-chave em manter o território funcionando. Brian, acima de ser um excelente mordomo e grande ajuda para Liam, também deseja, acima de tudo isso, ver o Liam bem e feliz, como o servo leal que ele é. Logo chegamos em Kukuri, o assassino. Assim como Marie, Kukuri ficou 2000 anos petrificado, tendo sido petrificado pelo antigo imperador ao qual ele servia, porque ele era tão forte, seu clã era tão poderoso que o imperador, com medo deles, acabou petrificando eles ao trair eles. E claro, assim ele foi salvo por Liam nos tempos atuais da história. Kukuri é o chefe de um clã de assassinos profissionais e especiais dentro do Império. Um clã extremamente proficiente e habilidoso. Eles são tão poderosos que nenhum outro consegue se igualar. Mesmo que hoje em dia o Império tenha criado outros assassinos, nenhum deles se compara ao Kukuri e seu clã. Eles são meras cópias do que o Kukuri foi no passado. Eles podem coletar informações, assassinar pessoas e se infiltrar em lugares facilmente, além de sempre estarem nas sombras de Liam, nunca sendo vistos, mas sempre estando ligados às situações. E claro, eles são algumas das pessoas em que o Liam mais confia, e são alguns dos melhores subordinados que o Liam possui. Eles são eficientes, competentes e seguem suas ordens sem questionamentos. E além de Kukuri, o chefe da organização, Liam nomeou outro membro, uma mulher que passou a ser chamada de Kunai por ele, que também é uma das melhores membros do clã. E eles são habilidosos o suficiente para serem temidos até mesmo pela família imperial. Agora vamos falar da Tia, que é aquela que todos já conhecem. Tia é uma ex-cavaleira de Liam, que foi salva por ele dos piratas Goas logo no começo da obra. E ela foi uma das primeiras pessoas que serviram Liam e uma das pessoas mais competentes que serviram ele também. Tanto que por um tempo ela até chegou a ser sua cavaleira comandante, embora tenha perdido esse posto com o tempo. Tia é extremamente poderosa e habilidosa, embora não tanto quanto Marie diretamente quando o assunto é controle de robôs. Afinal, Tia vem de tempos mais modernos e ela se acostumou com a tecnologia e não com as coisas de forma manual. Porém, ela também é muito inteligente e tática, conseguindo comandar uma tropa gigantesca com mais de 100 mil naves, até mesmo chegando a centenas de milhares,
armas em milhões de naves. Isso é claro porque ela tem uma grande experiência prévia, ela era a princesa cavaleira de um reino, então ela é muito competente. Mas, assim como Marie, ela é maluca e obcecada pelo Liam, e isso fez com que, é claro, ela muitas vezes falhasse com ele, decepcionasse ele ou acabasse fazendo alguma coisa que ele não gostasse, o que fez com que, é claro, ele acabasse tirando seu título de cavaleira e a tornando uma empregada doméstica assim como a Marie. Obviamente, no futuro, ela vai voltar a ser uma figura-chave no território, afinal, ela é extremamente poderosa e capaz, é apenas que no momento ela está sob punição. E então chegamos em Shang-Chi, que é outra maluca. Shang-Chi é alguém que entrou no exército de Lian através do recrutamento que eles fizeram. Teve uma época em que eles recrutaram muitas pessoas de fora do território para fazer parte do exército. E em questão de força pura, Shang-Chi é provavelmente a mais forte do território abaixo de Lian. Ela é mais forte que a Marie e que a Tia, que são as duas mais poderosas. Shang-Chi é extremamente poderosa e habilidosa, ela é um verdadeiro gênio. Porém, ela é uma maluca maníaca por batalhas que não escuta ninguém e só faz o que quer, o que bem não é um ideal para o exército. Ela agora está sob o comando de Klaus, e já se provou ser uma grande combatente diversas vezes em diversas missões. Mas o rolê dela é que ela quer lutar contra pessoas poderosas e derrotar esses oponentes, matar eles. Isso a levou para Banfield para lutar contra Liam, e claro, se conseguir o matar também, afinal se ela derrotar ele, ele vai morrer. Mas ela falhou obviamente e eles fazem um acordo. Se Shang-Chi provar resultados em tarefas, se ela trabalhar duro e der resultados, o Liam vai brincar com ela. E claro, até agora ele nunca perdeu ou chegou perto de perder, mas definitivamente ela tem ficado poderosa muito rápido. Ela tem ficado cada vez mais e mais monstruosa, embora também um pouco decepcionante, porque ela ficou tão maluca em sua subida ao poder, que ela começou a virar uma ciborgue, trocando partes do corpo humano por partes de robô. E nós também temos Serena, e ela é a ex-governanta do Palácio Real, que mantém relações bem próximas com o primeiro-ministro, tendo ido até a casa Banfield para basicamente espionar Liam e passar informações dele para o ministro. Mas ela é incrivelmente útil para o Liam, onde ele a deixou a cargo de ensinamento e treinamento de pessoas que vêm até sua casa para tal. Tanto que a educação de Rosetta, da Tia, da Marie, da Fuka, da Hiro, talvez um pouco da Ellen no futuro e de outras pessoas, é a Serena quem cuida. A Serena não é alguém tão importante assim, mas ela faz um ótimo trabalho e, portanto, ela é valorizada pelo Liam como tal. E esses foram os principais subordinados, rapaziada. Eu posso citar a Nias e a Eulysia, que trabalham bem de perto com Liam para fazer equipamentos e armas, além de que Eulysia vira sua amante no futuro e Nias continua sendo uma grande aliada dele. Eu posso citar a Fuka e a Hiro, que são discípulas do Yasushi que passaram a ficar com o Liam, mas que elas não são exatamente subordinadas dele também, elas são meio ali que aprendizes dele hoje em dia. Temos o Wallace, que é um príncipe e um amigo de Liam, que o Liam financia, mas ele não é exatamente um subordinado, ele é mais como se fosse alguém que é apoiado e financiado pelo Liam. O Liam é o apoiador dele e não o chefe dele. Teríamos a Ciel, que é irmã de Kurt, que é um amigo de Liam, mas ela também não é uma subordinada, ela é uma nobre que foi até o território Banfield para treinar e virar uma nobre apropriada. Temos a Ellen, que é a aluna de Liam, mas é aquilo, ela é uma aluna e não uma subordinada. E por fim temos a Shino, que é uma garota lobo que o Liam trouxe de outro mundo, mas ele trouxe ela como se fosse uma espécie de pet, uma companhia para a Ellen, então ela também não é bem uma subordinada. Então, dito isso, esses foram os principais subordinados de Liam em Oreo Seikan, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado, inclusive comenta aí o que você achou e quais são seus favoritos, que eu quero saber a sua opinião. E é que eu te falo sobre as duas discípulas do Yasushi que o Liam hoje em dia toma conta, então assiste aí que tá bem da hora. Não se esquece de se inscrever no canal para me apoiar e deixa o gostei aí para ajudar o vídeo. Agora, eu fui.